Da ênfase no ensinar ao enfoque no aprender. Este é o segundo vídeo que estamos organizando para discutir a educação por competência no curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. Hoje vamos falar sobre as novas diretrizes curriculares. Eu sou o professor Gustavo Reder e junto com o professor Edson Barbeiro estamos organizando essa série de vídeos. Fizemos uma entrevista com o professor Vanderly Fava de Oliveira, presidente da BENJ, que fala um pouco sobre o ensino no Brasil e as novas diretrizes. Vamos escutar um trecho. Na verdade, já devia ter sido implantado isso lá na virada do século. Eu lembro que na década de 90, quando teve o projeto REENGE, e que o pessoal começou a aparecer mais pessoas interessadas na educação e engenharia, na reformulação dos cursos, verificando o que acontecia lá fora, principalmente tentando acompanhar cursos lá de fora que traziam uma série de novidades, né? Agora, no mundo, até a década de 60, os cursos repetiam praticamente a mesma formatação de lá do final do século XVIII, lá da Escola Politécnica e da Escola de Minas e de Pont-Chaussée de Paris, né? Eu fiz até uma retrospectiva, se você olhar as matrizes curriculares, para não chamar de grade, o pessoal ficar preso lá, né? Elas não mudaram muito, né? Não mudaram muito. E até mesmo a metodologia de aula teve grandes alterações. Ainda predomina, na maior parte do mundo, aquele formato lá do século XVIII. Só que a coisa foi evoluindo. A partir da década de 60, principalmente, com o advento da computação, essa parte que era uma grande trabalheira do engenheiro, que era o calcular quase que braçalmente, né, com regra de cálculo, isso começou a ser substituído pela inteligência artificial, e hoje nós vemos que o engenheiro formado, aliás, nem para isso ele é formado, mas que ele não tem tanta bagagem em matemática e física quanto se tinha no passado. Bom, mas então na década de 90 já era para ter puxado isso. Só que o Brasil é extremamente cartorial e o pessoal se preocupa ou se esconde atrás de cumprir a lei. Então, o que o pessoal quer? Ele quer um formulário onde ele preenche os claros, com nome, CPF, endereço da instituição, nome do professor, e ele gostaria muito de ter uma grade pronta. Então, isso está muito na nossa cultura ainda, na cultura no geral, né, que tem muita gente à frente. Tanto é que nós vemos que tem escolas que se modificaram. Na década de 90, eu lembro da UFMG fazendo um grande movimento lá, que não avançou mais porque a pressão para publicar era muito grande e o professor que não tivesse projeto de pesquisa e não participasse da pós-graduação ficava meio fora, não tinha recurso. Então, essa competição não foi muito boa. Mas mesmo assim o UFMG avançou e outras escolas também começaram a implementar novidades. E essas novidades, ele não pegava todo o curso, mas alguns grupos, né, principalmente esses que avançaram para o lado da educação e engenharia. Na década passada, esse movimento interno aumentou um pouco e nós chegamos à década de 2010, 2020 com escolas implementando novidades. Nós temos o caso do INSPER, que se baseou um pouco lá no Olin, baseou bastante no Olin College, né? Nós temos o caso da PUC-Paraná, que é a primeira acreditada pela EIBT, né? Os dois cursos eram acreditados pela EIBT, que é a acreditação de cursos, né, da escola, né? Sim. Nós temos alguma coisa também na Unicinos, enfim. Lá na Unesp de Guaratinguetá, e USP Lorena, enfim, houve várias iniciativas. Hoje, e com as novas DCMs agora, nós estamos vendo que algumas instituições saíram na frente. A UITA também, o ITA fez reformulações importantes, não no geral, mas assim, reformas que sempre redundaram em bons resultados, né? Mas a grande reforma mesmo, raros, né? A não ser o INSPER e dois cursos
Bom, agora todos os cursos da PUC estão por competência. É claro que não está plenamente, porque eles estão numa fase de transição. Mas se fizeram acertadamente em que eles não mexem em quem já estava lá e vão alterar os novos. Né? Mexer com quem já está dentro é muito difícil. Agora, em termos de dificuldade, qual é a principal? Você já falou. Somos nós, os professores. Nós somos o principal dificuldade para que as novidades cheguem. Então, o trabalho de fazer, de propor as mudanças e até mesmo estruturá-las, é o menor. O maior é convencer as pessoas. Pelo que se sabe, isso é geral, toda instituição. Os Estados Unidos hoje, sem dúvida, são os mais avançados em termos de educação e engenharia, inclusive pós-graduação. Entre as 10 maiores publicadoras de trabalho sobre educação e engenharia, 9 são americanos. Só entra nesses 10 aí o Politécnico de Madrid. Agora, eles criaram lá nas coalições americanas da década de 90 os primeiros departamentos. Né? Eu lembro que aquele do Vinod, da Virginia Tech, na década de 90 já tinha 18 professores no departamento de educação e engenharia. E todos os locais que nós visitamos com o PMG, que esse projeto que a Química da USP também faz parte, claro. Todo lugar que a gente participava, abria o currículo, tinha professor doutorado lá em Virginia Tech. Hoje já tem vários. Hoje o melhor de lá, segundo consta, é da Purdue, né? Que até o Benedito estava trabalhando com ele para a gente criar uma parceria de implantar um mestrado em parceria para formar os primeiros que desenvolveriam o mestrado em Educação e Engenharia a partir da CAPES. Infelizmente, não deu tempo, ele foi demitido. Agora, a razão principal hoje é o seguinte: ou nós fazemos, ou nós vamos ficar na rabeira. Nossos alunos já não satisfazem mais as empresas nacionais que não são de ponta. Imagine lá fora. O que as empresas aqui no Brasil estão fazendo? Elas precisam de um engenheiro inovador. Nós entregamos para eles um engenheiro todo deformado. Mal consegue exercer alguma atividade técnica de auxiliar. Então, eles quebram o galho com trainee, com treinamento contínuo. Tem as universidades corporativas nas principais aí. Então, eles têm que retrabalhar o nosso produto. Não é só das instituições pequenas, não. As grandes instituições, eu digo que se salvam muito mais pela qualidade dos alunos do que pelos projetos que elas têm. Se inverter. Até tem alguém que disse, colocou isso é muito interessante, se inverter, pegar os alunos daquela escola de engenharia de Nossa Senhora de Deus me livre, botar numa de ponta e pegar os alunos da de ponta e levar lá para Nossa Senhora de Deus me livre, o que vai dar isso? Então, assim, um panorama não muito bom é esse, mas eu sou otimista. Eu acho que com as DCNs agora, entrou muito mais gente na discussão e as principais instituições estão puxando. Fizemos também uma entrevista com a Idenilza Moreira de Miranda, especialista de desenvolvimento industrial, integrante do GT da MEI. Falou um pouco sobre a elaboração das novas DCNs, do ponto de vista da indústria. Embora as competências já estivessem presentes nas DCNs de 2002, esse trabalho não estava sendo priorizado dentro das universidades. Houve, felizmente, uma abertura para que a gente discutisse mais em profundidade essa questão das competências. O CNE, quando em 2016, a gente decidiu, dentro da MEI, organizar um grupo com empresas, governo e algumas instituições de ensino para debater a modernização do ensino em engenharia. A gente não partiu dali dizendo precisamos de novas diretrizes. Tá? A gente começou a discussão dizendo a gente precisa modernizar. E como é que a gente moderniza? Aí nós fizemos uma pequena publicação com esse grupo que fazia parte, né, com as instituições que estavam ali conosco, em que a gente chamou de recomendações para a modernização do ensino de engenharia no Brasil,
pegando 3 pilares. A gente vai precisar trabalhar currículos, a gente precisa trabalhar formação, né, capacitação docente, e a gente precisa trabalhar avaliação de cursos. Ali a gente apontou esse tripé. E quando nós falamos em currículo, o Conselho Nacional de Educação veio com a proposta de que a gente precisaria, então, mexer nas nossas diretrizes. A gente precisaria atualizar as diretrizes curriculares. E aí a gente entrou nessa conversa, não, então ótimo, então a gente vai modernizar, porque é uma base, é a referência para as universidades, e vamos tirar das diretrizes esse foco que há ainda em conteúdo, em disciplina. Então, o Conselho Nacional de Educação nos convidou, por conta do GT, para fazer parte da comissão que ia discutir as novas diretrizes, veio a ABENGE também, e juntos, né, a gente formulou o novo texto com eu acho que assim, um apoio imenso da ABENGE. Auxiliado pelo CNI, através do grupo do GT da MEI, e capitaneado pela ABENGE, com o apoio de diversas instituições de ensino superior, especialistas, empresários e diversas organizações, em 24 de abril de 2019 foram homologadas as novas DCNs para o ensino de engenharia. E as grandes novidades dessas novas DCNs são a formação por competências, uma maior flexibilidade no currículo, mais foco na prática, aprendizagem ativa, interdisciplinaridade, acolhimento estudantil e valorização e formação da atividade docente. As novas diretrizes definem um perfil de egresso mais abrangente, mais atual, com foco em inovação e empreendedorismo, olhando para as necessidades do usuário, adotando perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares, além de ter foco em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. A maior novidade das novas DCNs é o foco que é dado ao ensino por competências. Espera-se que os egressos sejam capazes de formular e conceber soluções, analisar e compreender os fenômenos, conceber, projetar e analisar sistemas e produtos, implementar, supervisionar e controlar soluções de engenharia, comunicar-se eficazmente, trabalhar e liderar equipes multidisciplinares e aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos. O grande desafio da implementação dessas novas DCNs no ensino de engenharia é conseguir reformular a educação baseando em competência, conseguir garantir a aprendizagem de habilidades e o desenvolvimento das competências através de conteúdos. Utilizar os conteúdos para o desenvolvimento das competências e habilidades. E isso requer uma grande modificação na estrutura dos cursos em geral. O ensino por competências será o foco do nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.